Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre uma participação numa live que eu tive, né, do Fábio Sabino, e é a primeira vez que eu participei e será a última, nunca mais vou participar. Porque eu já estava esperando que fosse muito desrespeitado lá na live, e isso aconteceu, né? Eu já comecei já com receio de ser desrespeitado. Por isso que eu já fui com a intenção de eu vou colocar um ponto de vista, eu vou ouvir a resposta dele, depois fazer uma réplica e não vou desenvolver, porque não tem. Já eu tá correndo risco de ser mal recebido. E não deu outra. Eu saí da live, me proferiram ofensas ali. Porque não tem outra saída, né? É assim, é esse. Eu já esperava isso e se confirmou, né? Então, aqui eu vou tentar responder então algumas das questões ali, né? Que foi colocado o texto que é da live dele era que os apóstolos e Jesus faziam orgias. Então veja, não é que Jesus ou os apóstolos faziam orgias no passado, que já é uma coisa que não tem lastro, né? Mas não é isso. É que Jesus e os apóstolos faziam no ministério de Jesus. Jesus veio para anunciar as orgias e putaria. O termo putaria foi usado. Então, e aí, assim, citou-se trechos da escritura que supostamente trariam isso. Quer dizer, é uma coisa tão absurda, cara. Mas enfim, vamos lá. Trouxe lá o texto. Qual é o texto? É Lucas 21, 14. Lucas 21, 14. Lucas 21, 40, 34. Cuidado para que vossos corações não fiquem pesados pela devassidão, pela embriaguez, pelas preocupações da vida, e não se abata repentinamente sobre vós aquele dia. Ele está dizendo, cuidado para que não aconteça, ou seja, não faça isso. Aí está usando esse texto para dizer que eles faziam. Bom, isso aqui está remetendo ao capítulo 17. Capítulo 17, 26, em que ele fala de Noé, onde os homens praticaram devassidões e aí Deus trouxe o dilúvio. Ah, mas o dilúvio não existiu. Cara, você está fazendo uma análise anacrônica. Você tem que estar. Na época, as pessoas questionavam a existência do dilúvio? Não. Elas assumiam que era um fato que existiu. Então você tem que se projetar para a época. Você não tem que se projetar para a época de agora. O questionamento de que dilúvio não era histórico, isso não é da época. Na época, existiu. Qual é a mensagem que está sendo passada ali? Que praticava devassidão e foi punido por ele. Em que momento está Deus recomendando a devassidão? Aí vai citar uma passagem de Pedro. Pedro 4, 3. Já é muito que no tempo passado tenhas realizado a vontade dos gentios, levando uma vida de dissoluções, cobiças, embriaguez, glutonerias, bebederias e idolatrias abomináveis. No passado, antes de se converter ao cristianismo. Quer dizer, como é que você pode dizer que Jesus e os apóstolos estão pregando isso no ministério de Jesus? Não é no texto. Mas aí eu coloquei, bom, mas então me traga uma referência da época que fale sobre isso, porque não existe. Não tem nenhuma. Pelo contrário, o que a gente tem ali é uma disputa ali com os grupos gnósticos, que são grupos que são avessos aos prazeres da carne. Então, a história da igreja não levou a uma libertinagem sexual. Não, pelos primeiros séculos é o contrário. É o movimento de repressão sexual. É isso que está presente nas primeiras comunidades. Imaginar que os apóstolos pregavam a devassidão e orgias e aquilo era praticado nas primeiras comunidades, isso está totalmente desconectado com o que existe de documento histórico.
É o sentimento o contrário. É exatamente o contrário. E aí trouxe, não, você vai lá na carta de Plínio. Bom, carta de Plínio, que fala sobre os cristãos, só tem uma. É o livro 10 da carta 96. Só tem esse. Vamos ler a carta de Plínio? Vamos ler. Senhor, está escrevendo Plínio para Trajano. Né? Senhor, como para mim é norma submeter a ti todos os pontos sobre os quais tenho dúvidas, quem melhor poderia orientar-me quando hesito ou instruir-me quando ignoro? Nunca participei de processos contra os cristãos. Não sei, por isso, a quais fatos e nem em quais medidas se aplicam ordinariamente a pena aos inquéritos. Eu me pergunto, não sem perplexidade, se há diferenças a observar segundo as idades, ou se a tenra infância está no mesmo nível que o adulto, ou se deve perdoar a quem se arrepende, ou se quem foi cristão nada ganha quando se retrata, se deve punir o simples nome cristão na ausência de crimes, ou os crimes implicados pelo nome. Eis, entretanto, a norma que tenho seguido para com aqueles que foram denunciados como cristãos. Perguntei-lhes se eram os cristãos. Aos que confirmaram, perguntei segunda e terceira vez, ameaçando-os com suplício. Aqueles que perseveraram, mandei executar. Seja qual for o significado da sua confissão, eu estava certo de que era necessário punir pelo menos essa teimosia e obstinação inflexíveis. Outros, dominados pela mesma loucura, anotei-os, por serem cidadãos romanos, para serem enviados a Roma. Como acontece em casos semelhantes, estendendo-se a acusação com o decorrer da investigação, logo se apresentaram vários casos diferentes. Então, note que é interessante que alguns são cidadãos romanos, tá? E ele já está condenando alguns, tá? Então ele já está condenando alguns. Foi afixado um libelo sem assinatura, contendo um grande número de nomes. Aqueles que negavam ser cristãos ou tê-lo sido, se invocavam os deuses segundo a forma que eu lhes ditava e se sacrificavam mediante incenso e o vinho, mediante a tua imagem, que para este fim eu mandava trazer com as estátuas das divindades. Se além disso blasfemavam o Cristo, coisas que, segundo se diz, é impossível obter-se daqueles que são verdadeiramente cristãos, pensei que deixá-los ir. Então, se louvar os deuses romanos, ok, pode ir. Outros, cujos nomes tinham sido fornecidos por um denunciador, disseram que eram cristãos, depois afirmaram não ser, que tinham sido realmente cristãos, mas que tinham deixado de sê-lo. Uns há 3 anos, outros há mais tempo, outros há mais de 20 anos. Todos esses adoraram a tua imagem e as imagens dos deuses e blasfemaram o Cristo. De resto, afirmavam eles que toda sua falta ou seu erro tinha se limitado ao costume de se reunirem um dia fixo, antes de levantar o sol, de cantar entre si alternadamente um hino a Cristo, como um Deus. Então, note que Cristo já é louvado como Deus aqui, né? De se comprometerem por juramento a não cometerem algum crime, mas a não cometerem nem roubo, nem pilhagem, nem adultério, a não faltarem a palavra, a não negarem um depósito reclamado em justiça. Então, veja, aqui ele está dizendo que os cristãos eles se comprometiam por juramento a não fazer nada disso. Né? Terminados esses ritos, tinham o costume de se separarem e de se reunirem outra vez para tomarem sua refeição, que apesar do que dizem os outros, é simples e inocente. Mesmo essa prática tinham eles renunciado depois do meu edito, pelo qual, segundo as tuas instruções, proibia as heterias. Heterias é associações de pessoas, né? Julguei tanto mais necessário extrair a verdade de 2 escravas, que eram chamadas diaconisas, mesmo submetendo-as à tortura. Encontrei apenas uma superstição insensata e exagerada. Então veja que entre as diaconisas, 2 escravas. Então confirma que é um movimento que vem das classes mais baixas. Né? Por isso suspendi o processo para recorrer ao teu parecer. Julguei que a questão merecia que eu consultasse o teu parecer, sobretudo devido aos números dos acusados. Há uma multidão de pessoas de todas as idades, de todas as condições, dos 2 sexos, que estão ou serão colocados em perigo. Não é somente nas cidades, mas também nas aldeias e pelos campos que se espalhou esse contágio. Então ele está consultando Trajano porque o número está aumentando de cristãos. Creio, contudo, que é possível detê-la e curá-la. Inegavelmente, os templos que estavam sendo quase abandonados começam a ser frequentados. As cerimônias rituais há tanto tempo interrompidas
são retomados e por toda parte é vendida a carne das vítimas, a qual até o presente tinha raríssimos compradores. É fácil, por isso, pensar na multidão de pessoas que poderia ser curada se o arrependimento fosse aceito. Então ele está preocupado com os negócios, né, dos templos pagãos. Né? Acabou a carta do Plínio. Acabou. Onde, na carta do Plínio, diz que os cristãos praticavam putarias. Porque é isso que está no vídeo do Flávio Sabino. É isso que ele colocou lá. Onde é que está escrito isso lá? Que carta é essa do Plínio? Qual carta? Você inventou uma carta, isso? A resposta do Trajano é a carta 97, do mesmo livro 10. Meu caro Plínio, tu seguiste a conduta que devias ter seguido no exame das causas daqueles que foram denunciados como cristãos, porque não é possível instituir uma regra geral que tenha, por assim dizer, uma forma fixa. Não há motivo para procurá-los por toda parte. Se forem denunciados e a acusação aprovada, é necessário condená-los, mas com a seguinte restrição: aquele que negar ser cristão e der prova manifesta disso por atos, quero dizer, sacrificando aos nossos deuses, embora suspeito no que se refere ao passado, obterá o perdão, como prêmio ao seu arrependimento. Quanto às denúncias anônimas, não devem ser levadas em consideração em nenhuma acusação. É um procedimento de detestável exemplo, e não mais do nosso tempo. Acabou. É isso. Carta de Plínio a Trajano, carta de Trajano a Plínio falando dos cristãos. Não tem absolutamente zero. Zero. A informação do Fábio Sabino é absolutamente equivocada. Está montando uma construção baseada no nada. Não tem. Então traga outra referência. Não existe. É pelo contrário, o que existe são referências falando da castidade dos cristãos. Isso vai ter vários. Agora, essa referência que ele traz é totalmente sem fundamento.